Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje, o livro No Mundo Maior, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 5, o poder do amor. No nosso encontro anterior, nós vimos Calderaro e André Luiz, após todas aquelas explicações a respeito do funcionamento do cérebro, a respeito das todas as dificuldades que nós enfrentamos, a partir das escolhas que nós fazemos. E aí então, terminadas as explicações, Calderaro então iniciou a aplicação de passes magnéticos no nosso paciente, no nosso encarnado, que se encontrava obsediado por aquele irmão do passado. E aí então ele adormeceu, esse nosso encarnado, e em seguida já se emancipou. Na emancipação, ele encontrou então com esse espírito obsessor e começaram ali a travar uma discussão bastante intensa, sem perceberem a presença de Calderaro e André Luiz, devido à faixa vibratória em que eles se encontravam. André Luiz então questionou a Calderaro do porquê já não iniciar o esclarecimento desses espíritos através de uma conversa mais profunda, uma conversa que fosse instrutiva para os dois. E aí então Calderaro respondeu que nesse estágio evolutivo em que eles se encontram, a conversa teria pouco efeito. Seria muito mais algo teórico do que efetivo. E que precisaria de uma ação muito mais profunda, uma ação baseada num sentimento de amor que Calderaro afirmou ainda não possuir, não estar em condições. Para isso, então, ele recorreu à assistência de uma amiga chamada Cipriana, a irmã Cipriana, que se colocaria então à disposição para ajudar nesse trabalho. Então esse capítulo número 4, número 5, Poder do Amor, trata exatamente da ação dessa irmã, Cipriana, na ajuda desses dois espíritos. Diz assim para nós. Aqui o finalzinho do capítulo número 4, só para nós contextualizarmos. Diz aqui para nós, um instantinho. Por que não tentamos o esclarecimento verbal agora a esses irmãos? Insistiu ansioso por minha vez, observando os infortunados contendores que se trocavam insultos e acusações. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura retificamos os efeitos, quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Era uma sublime mulher, revelando idade madura. Nos olhos esplendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou ao ouvido. É a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Então esse trecho final do capítulo número 4 dá início então à ação de irmã Cipriana. O que é importante também nós destacarmos aqui nessa pequena passagem, quando fala que a palavra esclarece, mas só o amor é capaz de transformar, e isso se estende no nosso mundo hoje, como um todo, nas mais diversas ações que precisam ser empreendidas para fazer com que aconteça essa real transformação que os ensinamentos de Jesus se propuseram a fazer. Então, por exemplo, no trabalho assistencial, é muito comum, devido até à rotina, à correria do momento, às preocupações que cada um tem, fazer um trabalho quase que mecânico, quase que automático, sem colocar aquela dose de atenção especial que, nesse caso, ela traz em si
esse amor divino, esse divino amor fraternal, para que as pessoas, ao receberem um tipo de assistência, sejam também acolhidas por esse sentimento. Então é através de um sorriso, é através de uma palavra amiga, é através de um gesto, de uma postura. Tudo isso vai então embutido junto com todo tipo de assistência que pode ser oferecido. Então, até mesmo numa casa espírita, se por acaso alguém chega pedindo uma informação, essa informação pode ser passada friamente, automaticamente, ou pode ser dita de um modo diferenciado. E isso acontece também em todas as situações, como a gente sempre falou, passando na portaria do prédio, conversando com o atendente de uma loja, conversando com pessoas na rua, nos transportes, em salas diversas. Então, se o amor estiver impregnado em tudo aquilo que nós fizermos, certamente uma mensagem profunda, embora nem sempre percebida, acaba sendo transmitida. E nesse tipo de contato, as pessoas muitas vezes não se lembram do que foi dito, mas se lembram de ter estado com alguém que realmente deixou uma marca importante. Exatamente porque aquele sentimento estava embutido em tudo aquilo que foi feito. Então, esse pequeno ensinamento serve, por extensão, para tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, principalmente quando nós encontramos aqueles que passam por situações mais aflitivas, aqueles que passam por transtornos diversos que nós não conhecemos. Uma pessoa que é considerada egoísta, uma pessoa endurecida, uma pessoa que é considerada má, essas pessoas serão transformadas, mais dia ou menos dia, pela própria força das coisas, porque afinal de contas é um espírito em evolução. Mas se não houver esse trabalho de fazer com que ela sinta de fato aquilo que existe de melhor no mundo, que é esse amor fraternal, ela vai continuar vivendo a vida dela do modo como ela entende. Que na maioria das vezes acaba sendo até uma ação de autoproteção, de autodefesa. Então, o poder do amor. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Calderaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: felicito-o pelo socorro que nos últimos dias vem apresentando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu afável e observou. Como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Conversamos sobre isso no nosso encontro anterior, Sempre lembrando que, por menor que sejam as nossas ações, elas sempre serão um preparativo para aquilo que vem, de fato, trazer essa transformação. Então, nunca desvalorizemos nada do que nós fazemos. E também não desvalorizemos aquilo que os outros fazem, porque o pouco que os outros fazem pode ser muito para ele, se nós não entendermos exatamente o que se passa dentro dele. Geralmente nós não entendemos, Ó, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se as referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe o Divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui. Sou frágil e imperfeita, e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque, quanto a mim, só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Conversei com vocês também a respeito desse amor, desse coração materno, falando sobre a intensidade desse sentimento, que somente a experiência na condição feminina pode demonstrar, porque os homens, apesar de todo o amor que é possível mostrar à família, aos semelhantes, somente um amor maternal é capaz de tamanha intensidade. Então diz aqui para nós:
Acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração. Que estaria pedindo forças superiores ali, diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão? Sentia-lhe elevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A prece em que por alguns minutos se concentrou saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre sua fronte venerável. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis, envolvendo-a, transfiguraram-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, represando-se-lhe no ser. Escoados alguns momentos, circundava a refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos, do tórax e das mãos, influíam irradiações de frouxa e suave luz, que não se terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo em milagrosa aparição. Perante a personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo. E notei, assombrado, que o poder daquela mulher sublimada lhes modificava o campo vibratório. Sentiam-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presos de comoção, irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei de minha parte que ambos registraram um abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa, e por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam o ambiente em harmonia com as noções religiosas de que o mundo lhe inculcara. Ou seja, quando eles se depararam então com Cipriana, eles achavam ali de imediato que era Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora, conhecida no meio católico, que estava ali presente, porque, afinal de contas, era a educação que eles tinham recebido e nada mais eram capazes de distinguir do mundo espiritual além daquilo que foi trazido pelos dogmas que aprenderam. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, tal se o bendito pavor daquela hora não lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando compulsivamente, como vos dignai de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada à imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe a boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana cercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Bom dia, abraço. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo. Pedro, filho meu, não sou quem julgas, no transporte de vida,
de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra, e sei o quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou, desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: sei disso. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgaste com força e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazia-as expandir a cólera aniquiladora. Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensivo e duro. Todavia, desde o dramático, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais se coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àqueles que se antepõem aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo o qual pesado fardo. Cuidava ministrar o direito a ti mesmo e entortaste-o de destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés de tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina e aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te a regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para tirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Entregamo-nos aqui para querer-te bem,
intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos. Abriste a mente à força regenerativa e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacamos no caminho, renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Passada a longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim. Sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo, de olhos brilhantes e lacrimosos, ergueu-se qual menino sensibilizando-nos o coração e exclamou: merecerei tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti em nome dele, nosso Supremo Senhor. Assim dizendo, conchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes que não nós diriam presenciar o reencontro de mãe carinhosa com o filho ausente após longa e cruciante separação. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante do feliz. Cipriana animou-o bondosa e explicou: é imprescindível aquietes a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. Então aqui que nós vimos, né, nesse trecho, além de toda a sensibilidade das palavras que ela transmitiu para ele, apesar de chamá-lo à realidade, porque nós percebemos que muitas vezes na consolação acaba vindo também, né, aquela postura, né, de aceitar o erro do outro, né, de ser condescendente com o que o outro fez, dizendo, né, você errou, não, deixa para lá, isso passa, depois resolve. Pelo contrário, o que ela fez foi exatamente mostrar para ele que o erro que ele cometeu foi grave, mas de uma forma muito diferente. Não teve aquela ilusão de querer tirar dele a responsabilidade, mas chamou a atenção dele para aquilo que ele fez, mas o amor que foi aplicado nessa atitude acabou sendo muito mais intenso do que a culpa que pesava então sobre a consciência dele. Então ele se sentia culpado, e como sempre os espíritos insistem, né, a nos dizer, quando eles falam, né, da culpa, do perdão e do auto-perdão. Então a culpa acontece, perdoar acaba sendo fácil, auto-perdoar-se acaba sendo muito mais difícil. Porque então ele começa, vem o arrependimento, vem a culpa, vem aquele sofrimento, e ele não consegue inicialmente reconhecer as próprias imperfeições. Então o melhor caminho que nós temos diante dos erros que nós cometemos, né, e todo mundo tem uma história, né, se nós pudéssemos voltar no tempo e encontrar ali eventos da nossa caminhada, se nós pudéssemos apagar aquelas experiências, certamente assim nós faríamos. Gostaríamos de fazer diferente, temos o arrependimento de ter agido daquela forma. Então, para muitos, essas ações do passado ficam muito vivas no presente e acabam se tornando exatamente essas âncoras que impedem essas pessoas de evoluírem, impedem-nos a todos, né, de evoluirmos, porque nós ficamos pensando, eu não devia fazer aquilo, eu não devia ter cometido aquele erro, por que eu fiz aquilo? Então, na verdade, é um olhar sempre para trás, lamentando aquele episódio, lamentando aquele momento. Sendo que, na verdade, quando nós temos o nosso passado bem resolvido, nós somos capazes de olhar para frente
e começar a fazer planos novos para onde nós queremos ir, onde nós queremos alcançar, de que forma que nós vamos chegar nesse destino. Então, esse trabalho de auto-perdão, para nós hoje, ele é muito importante. Porque aí então nós vamos olhar para a nossa própria história e dizermos, naquele momento eu agi daquela forma, sei que foi errado. Hoje eu já não ajo dessa forma mais, ajo de uma forma diferente. Para muitos de nós, voltar ao passado e resolver aquelas pendências acaba sendo muito difícil. Nós temos o nosso orgulho, nós temos a nossa vaidade, e isso sempre nos impede, né, de encarar aquele, por exemplo, que foi o ofendido, que foi o nosso ofensor. Então nós preferimos deixar as coisas como estão para que o tempo resolva. E o tempo vai resolver. Mas o importante é, mesmo que nós não consigamos olhar para trás para resolver aquelas pendências, é importante que nós reconheçamos as nossas imperfeições e comecemos então a trabalhar olhando para frente, de um modo diferente, porque, conforme lembra, né, aquela passagem, que nós não podemos voltar atrás, né, e fazer um novo começo, mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então isso já é de grande valor para nós percebermos que, mesmo que ainda as pendências existam, a partir de hoje nós não criamos mais situações assim. Então aquela lição, porque muitos de nós sempre pensamos, né, se fosse possível apagar aquilo da nossa memória. Então apagar as lembranças, na verdade, acaba não sendo a solução, porque quando nós cometemos um erro, e esse erro fica registrado na nossa consciência, isso significa que nós nos impedimos de cometer aquele mesmo erro de novo. E se esse erro acontece, acontece por uma fraqueza, e ele vai ficando cada vez mais intenso até o momento em que nós paramos de cometer. Mas aquela lembrança viva do passado faz com que nós tenhamos uma mudança de postura agora, dizendo, eu não quero fazer aquilo de novo. Se nós apagássemos aquilo da nossa memória, nós cometeríamos o mesmo erro, já que a lição não foi aprendida. Para muitos, infelizmente, essa marca fica registrada, fica impressa na consciência para lembrar, olha, isso aqui está vivo, presta atenção para você não fazer de novo. E aí, conforme a gente vai amadurecendo e transformando também o nosso modo de pensar, aquela lembrança fica ali parada, mas não mais como aquele ferro quente, né, que fica marcado, ardendo ali, mas como uma cicatriz dizendo, aquela experiência me deixou essa marca e eu aprendi com ela. Então esse auto-perdão é algo muito difícil para nós, exatamente porque inicialmente nós não sabemos como fazer. E segundo, porque o peso da culpa acaba sendo muito mais intenso do que o desejo de se auto-perdoar. Dudu colocou, né, será que existe uma culpa, um remorso pretérito dentro de nós, mesmo sem saber o que fomos um dia? Um sentimento guardado em nosso espírito atual? Sim, nós temos falado bastante sobre isso recentemente, que o esquecimento do passado, inclusive foi o próprio Calderaro que trouxe para André Luiz no capítulo anterior esse ensinamento, a reencarnação ela chega para nós trazendo, né, um presente divino que é o esquecimento do passado. Então nós reencarnamos sem esse conhecimento exatamente para que nós tenhamos a liberdade de ação. Porque se nós não lembrarmos, né, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que nos fizeram ou que nós fizemos para alguém, então a gente vai sempre viver aqui agora com esse peso, com essa culpa. Então o esquecimento nos permite essa liberdade de ação, começando a partir de agora. Só que, embora nós não nos lembremos dos fatos, as impressões ficam presentes. Então eu tenho sempre um cuidado, muitas vezes maior, mais exagerado, diante de alguma situação. Esse cuidado é exatamente, eu não quero fazer isso de novo, não sei porquê, mas eu não quero. Ou então, o medo, uma culpa, uma necessidade de ajuste que nos impulsiona para alguém, ou para algum lugar, ou para fazer alguma coisa. Todas essas impressões são registros que ficam guardados dentro de nós, ali, a princípio, adormecidos no nosso subconsciente. Mas no momento certo ele vai despertar e vai fazer com que nós, então, sigamos por esse caminho, sem saber porquê. E o livre-arbítrio tem exatamente, né? Porque o livre-arbítrio é a escolha, mas esse impulso que nos leva para esse caminho é exatamente essa impressão do passado. Então, por exemplo, alguém que, Joana de Ângeles, lembra muito disso quando ela
traz para nós ali os ensinamentos dos seus estudos psicológicos, que ela sempre fala, né, de depressão, de ansiedades, de síndromes diversas, né, que acabam sendo, né, travas para que uma pessoa possa ser feliz, possa viver a vida dela. Ela não sabe por que vive aquilo, mas ela traz dentro de si alguma coisa que a incomoda, e que Joana lembra que, além dos fatores externos e atuais que acabam nos influenciando de alguma forma, o passado continua vivo na consciência de cada um. Então aquela depressão, o indivíduo não sabe por que é assim, ele só sabe que é. E aí então, se fosse possível para ele voltar ao passado e reencontrar-se diante dos fatos que ele vivenciou em existências anteriores, ele vai ver ali uma situação em que a culpa foi tão intensa, em que a mágoa, a angústia foram tão intensos, que acabaram fazendo com que ele então se sentisse dessa forma no presente. E é então somente o auto-perdão, é a terapia do perdão e do auto-perdão que vão fazer com que ele se liberte. E é essa liberdade que nos permite essa caminhada. O Braz lembrou, né, Paulo de Tarso reclamou disso, né, Braz? Né? O que eu não quero fazer, eu faço, né? Então, essa situação, que é exatamente essa fraqueza moral que nós ainda temos, acabam então se fortalecendo cada vez mais, acaba se fortalecendo cada vez mais, né, conforme a gente vai amadurecendo psiquicamente, amadurecendo moralmente e, por consequência, né, amadurecendo espiritualmente. A Dínima colocou, seria aquela sensação de melancolia que fala lá no item 25 do capítulo 5 do Evangelho? Sim, essa melancolia, claro, né, que nós temos ali diversas situações, diversas definições, né, aquela em especial fala do espírito que sente falta de alguma coisa que ele deixou para trás. Era aquele estado de felicidade, aquele estado de plenitude, ainda que seja limitado na condição dele, que ele deixou para trás para poder viver uma realidade diferente no presente. Mas nós podemos lembrar que essa melancolia, essa tristeza, sem explicação, certamente é uma impressão guardada de alguma coisa do passado. Pessoas, por exemplo, que não se encaixam na sociedade, não se encaixam na família, não se encaixam na profissão, não se encaixam no mundo, não sabe por que tudo aquilo. E, na verdade, foi exatamente um compromisso doloroso que ela assumiu no passado para viver no presente como forma de resgatar. Só que essa parte acaba sendo mais dolorosa porque ela faz alguma coisa por obrigação. Ela não faz por um chamamento interior, vamos dizer assim. Aquele chamamento dizendo, é hora de você se melhorar, é hora de você se modificar. Aí sim ele começa a fazer um trabalho diferenciado. Ele faz a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Ele não faz pela obrigação, ele faz pelo desejo de fazer. E esse desejo vem exatamente com essa evolução, com esse amadurecimento que nós alcançamos. Por isso, então, nós vimos aqui todo esse acolhimento que Cipriano, então, ofereceu ao Pedro, trouxe exatamente essa ideia, né, de fazer com que ele tivesse o esclarecimento de suas responsabilidades, porém, percebendo que não havia um peso sobre ele, um peso de condenação. Mas era exatamente um chamamento para que ele se perdoasse e se regenerasse perante aquele que foi o seu ofendido. A essa altura voltei a caldeirar o meu olhar comovido e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha-as abundantes e a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível. Praza a Deus, André, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta da nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou-a ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A emissária, longe de intimidar-se, aproximou-se tocando-o quase e falou humildemente. Que fazes tu, Camilo, cerrado à comiseração?
O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retorquiu cruel. Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar? Tornou Cipriana sem se alterar. Sabes a significação de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia, perdido de ilusão na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentava ser, não encontraste no espírito mínima réstia de piedade fraternal para desculpá-lo. Há 20 anos instilas em torno de ti a peçonha da víbora, na postura de famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia será algemado pela justiça de Deus? De olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até o lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos fogos. Meu companheiro não hesitou. Voltando-se para mim, obtemperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado para carregar. Conduzamo-lo nós ambos. Dando-lhe nossos braços, Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia. Compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia, deixava-se levar sem protesto. Ou seja, ele se entregou para ser conduzido porque percebia que de nada adiantaria ali a sua rebeldia. Colocamo-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora, na sala de estar, tricotava junto de 2 filhinhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o neneco? Voltou ao serviço. E Celta? No colégio. E Marquinhos? Também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos para o papai. A senhora reparou ontem à noite como ele estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade e estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lembrando aqui que o quadro que nós escrevemos é a família em casa, com os filhos ali, cada um com seus afazeres, e a mãe. E, no caso, o Pedro estaria, então, internado para tratar dessa crise psíquica que ele passava, que simplesmente não tinha explicação. Não tinha explicação clínica, Lançou um inteligente olhar sobre a criança e assentou. Vá distrair-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando como se indiretamente percebesse nossa presença, enquanto a senhora, súbito, abandonava o tricô para chorar num quarto à distância. Acompanhávamos a cena comovidos
quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física, noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz desse menino devotado à prece não te sensibiliza ao espírito endurecido? Esse é o lar que o Pedro, criminoso, instituiu para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível, assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível para erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada mulher no Instituto do Casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se para norteá-los para o bem através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora, de experiência própria, que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disso, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Quanto a ti, que fizestes? Que fizeste? Faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito, senão o de extermínio. O esforço detestável tem sido objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor, para descer tanto na escala da vida? A benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir nesse santuário, a laia de juízo irreconhecível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demoramos no desfiladeiro fatal, a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude da serpe venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom, e, todavia, sofro. Confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, por que me deixou ao desamparo? Aqueles soluços, a explodirem-lhe da alma torturada, feriam-me fundo o coração. Como não chorar também ali, ante aquela cena simbólica? Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, seres humanos falíveis? Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor?
Ouvindo as palavras do verdugo, a missionária observou: quem de nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento? Indagas a razão por que permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova. Não será o mesmo que interrogar o oleiro por motivos que o compele a cozer o delicado vaso em calor ardente, ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou depois de breve silêncio. Chora, desabafa-te. O pranto de compulsão, tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a missionária por minutos. Seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo quase maquinalmente nos braços, conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhes fora a mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu. Invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó, meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos tomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram-me todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo, que se corrompia, quando me achava relegada ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro de mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava ao Senhor da vida, triunfante. Concedera-me Ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisei ainda de, para lograr o sucesso, as fontes superiores? Quem somos nós, se não vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz, que lhe atravessava o coração qual venábulo de luar cristalino. O infeliz, genuflexo agora, beijava-lhe a destra num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falaríeis desta maneira se não me amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuda.
E como acontecera a Pedro, também gritou: Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Cipriana confiou-nos o doente cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna, enlaçou o ex-perseguidor murmurando: Abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se à figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-se, notificou ao meu orientador: Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã. Em definitivo, precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me delvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: O coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita, disse Jesus que existem demônios somente suscetíveis de regeneração pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há de ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Disponhamo-nos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos: Preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportamos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Bom dia, Tico Teco. Então aqui, meus amigos, vimos também um novo trabalho feito, agora sensibilizando aquele que era o obsessor. Porque sensibilizar o culpado é aquele que busca alívio. E o obsessor, o perseguidor, é aquele que só se alivia vendo a destruição do outro. Então, são duas situações diferentes que devem agir. E nós vimos aqui, porque através desse texto frio e através de uma leitura também não tão sensível, nós perdemos muito do trabalho que foi feito com Cipriana junto a esses dois espíritos. O modo dela se expressar, aliás, esse foi um dos pontos que nós já percebemos também quando nós estudamos um dos trabalhos do Chico, quando nós, logo no início do nosso retorno aqui no nosso ano letivo, eu trouxe para vocês algumas mensagens lá do livro Instruções Psicofônicas. E logo na introdução, o Arnaldo Rocha ele comentava que lamentava que o texto, embora transcrito ipsis literis, exatamente como ele foi falado, ele não trouxesse as pausas, os soluços, as lágrimas, a comoção daqueles que se manifestavam nas reuniões de auxílio a espíritos sofredores. Então, as gravações, nós chegamos a ouvir duas gravações, uma de Emmanuel e outra de André Luiz através do Chico. Mas as outras, que inclusive elas vão ser disponibilizadas em DVD para venda, que o Arnaldo está providenciando, o Arnaldo não, o Oceano está providenciando. Então ali nós ouviremos o áudio e poderemos sentir toda a sensibilidade de um espírito, por exemplo, que chega numa condição de sofrimento e pede auxílio, relata a sua história.
Então aqui nesse caso é a mesma coisa. André Luiz, ele então transcreveu aquilo que ele vivenciou e o Chico psicografou e nós estamos lendo, então a gente vai percebendo que em cada uma dessas etapas que a história foi passando para sair da realidade lá dos fatos até nós, quanto foi perdido em termos de emoção, em termos de sensibilidade nessas palavras, nessa assistência. Mas dá para a gente, pelo menos através da nossa imaginação, tentar entender um pouco, né, do quão difícil é esse trabalho e pegar um espírito, por exemplo, que durante 20 anos, numa perseguição feroz contra aquele que foi o seu assassino, o desejo de vingança dele. E ela então tentar mostrar para ele, né, o quão sofrida era a sua situação, embora para ele o sofrimento não era algo que o incomodava, porque na verdade ele queria levar o sofrimento para o outro. E geralmente, né, nesse caso de uma vingança, esse ódio que nasce dessa vingança, acaba cegando aquele que é o vingador. Não importa o quão fundo ele vá, o que importa é que ele leve o outro com ele. Não é assim que nós vemos, né, naquelas situações de ódio que nós vemos, né, eu posso até morrer, mas eu te levo junto comigo. Então ele não está preocupado com o sofrimento. Nesse caso, o que Cipriana fez foi despertar dentro dele a consciência, a autoconsciência, para que ele percebesse exatamente no que foi que ele se tornou. Se antes ele era um trabalhador, ele era um homem que tinha ali a sua dignidade, no momento de maior gravidade ele então se transformou e se entregou. Então, claro que nesse momento, conforme ela vai falando, né, nós já tivemos relatos em outros trabalhos, que muitos espíritos, no momento em que eles vão falando, existe também uma ação hipnótica que faz com que muitas imagens sejam projetadas na mente deles, ou imagens sejam resgatadas das recordações que eles guardam. Então ela vai falando, olha, lembra o que você foi, lembra o que você fez, lembra as situações que você podia ter feito diferente. Nesse momento vai sendo projetado na mente dele tudo aquilo que vai sendo falado. Então esses recursos que os espíritos utilizam para sensibilizar esses espíritos sofredores é um recurso de que nós não dispomos. Nós vamos então através das palavras, tentando consolar, tentando confortar, e nós que trabalhamos, né, em atendimento fraterno, é muito fácil nós fazermos isso. Por isso, então, a gente tenta sempre intensificar a sensibilidade das palavras, tocar o coração das pessoas muito mais do que a consciência delas, né, e nós percebemos isso. Tanto um trabalho feito à distância, como um trabalho feito presencialmente, é aquele que a pessoa sai aliviada, não necessariamente por aquilo que ela ouviu, mas pelo fato dela ser ouvida e ser acolhida. Então esse é o poder do amor que nós estamos vendo. Aqui no nosso mundo nós temos ainda uma dificuldade muito grande de compreender a extensão desse sentimento. Porque o nosso ainda, né, os sentimentos que nós trazemos, eles são ainda muito parciais. Então nós amamos somente aqueles que estão próximos a nós, aqueles que foram eleitos, aqueles que são merecedores do nosso sentimento. Aqueles que não são, nós não estamos preocupados com isso. Cheguei até a comentar com vocês também, né, que nesses tempos tão tumultuados que a nossa sociedade vem vivendo, é muito mais fácil nós tentarmos destruir o outro do que tentar reerguê-lo. Então nós vemos isso nas questões sociais, nas questões políticas, nas questões jurídicas, né? Vemos tragédias aí acontecendo e as pessoas querendo crucificar alguém para poder mostrar que ele é o culpado. Então, até mesmo a ideia do sentimento do perdão é muito distorcida entre nós. Porque a ideia do perdão significa eu te absolvo de tudo aquilo que você fez e você não precisa mais fazer nada. Sendo que, na verdade, o perdão é um sentimento que nós temos um pelo outro, mas isso não tira a responsabilidade e a necessidade de transformação daquele indivíduo. Mas nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nesse caso, nós queremos fazer justiça com o coração. Só que o nosso coração vai ficando cada vez mais escuro, cada vez mais enegrecido, e nós não percebemos. Porque é exatamente assim que nós nos tornamos. Dentre tantos recursos que os espíritos utilizam também, vem exatamente a regressão de memória. Vários relatos também são passados para nós, de espíritos então que são assistidos em reuniões mediúnicas, né,
tanto de assistência a espíritos sofredores, como também de desobsessão, em que a memória desses espíritos acaba sendo então reavivada, trazendo não apenas aquilo que ele fez ou que fizeram com ele nas últimas experiências, que acabaram fazendo com que ele se tornasse naquilo que ele se tornou, mas vai buscar no passado o momento em que ele também foi um algoz e que ele não se recorda. Cheguei até a comentar com vocês sobre isso, num trabalho que foi feito num grupo de desobsessão, em que estavam ali presentes os médiuns, aquele que era o orientador, ou chamado doutrinador também, e também uma pessoa, uma encarnada, ou um encarnado que estava sendo obsediado. E aí então na desobsessão evocaram esse espírito. Ele começou então a falar tudo aquilo que foi feito, tudo mal que o outro fez, e aí depois então a memória desse espírito começou então a recordar do passado quando ele foi o algoz. E aí depois então ele se derramava em lágrimas, falando de todo o arrependimento, todo o sofrimento dele. Então são muitos os recursos que são utilizados no plano espiritual e também aqui no nosso plano para fazer com que nós nos sensibilizemos. Mas o mais potente de tudo é, sem dúvida, o amor. Nada do que é feito de uma forma mecânica tem o efeito do que aquilo que é feito por amor. Transportemos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. André Luiz e Calderaro conduzindo então Pedro, espiritualmente, em desdobramento, ao leito lá do hospital, onde ele estava adormecido fisicamente. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira. Em breve, despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe dos negrores da cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Decorrida 1 hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando-lhe o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tivera um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo-o, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino, cheio de fé viva, tomou a destra paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento, se converte em portadora do divino amor maternal que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Então aqui, meus amigos, finalizamos esse nosso capítulo número 5, o poder do amor. E a imagem que nós temos, essa figura da mãe de Jesus, de Maria, como sendo aqui uma das grandes trabalhadoras que agem em prol do nosso mundo, é muito interessante, porque muitas das preces que são feitas, pensando nela, chama exatamente de Mãe Santíssima, querida Mãe, para falar exatamente desse sentimento nobre, que é o da maternidade. Recorremos a ela como sendo a mãe, que vai nos acolher, que vai nos ajudar, como toda mãe faz com seu filho. Então esse é um sentimento que ele vai se expandindo cada vez mais, aumentando cada vez mais essa família universal nesse sentimento tão nobre. Então começa individualmente, porque nós vamos analisando caso a caso, e nós depois percebemos que o mundo todo se encontra afetado. É um trabalho ainda bastante intenso, é um trabalho ainda que vai demandar muitos esforços, mas se todos aqueles que forem contagiados com esse sentimento fizerem sua parte, com tantas mães e tantos pais espalhados pelo mundo afora, certamente o nosso mundo se transformará com mais rapidez e com mais intensidade também. Então, tivemos aqui o exemplo de uma assistência, que André Luiz, até então, tinha participado, mas
não com tanta intensidade, né, só como observador ou como um trabalhador coadjuvante, vamos dizer assim. E aqui agora, então, ele se tornou um dos protagonistas do trabalho de atendimento, né, de socorro a dois espíritos sofredores, né? Dois sofredores, né? Tanto aquele que sofria o assédio, como aquilo que fazia, que provocava esse assédio. Ambos sofriam igualmente. No próximo capítulo 6, Amparo Fraternal. É o título aqui do nosso capítulo. Mais um trabalho que André Luiz vai acompanhar, né? Lembrando que esse nosso livro, o No Mundo Maior, ele vai falar muito sobre as questões da mente, as psicopatologias, né, que afetam encarnados